E aí, galera, fazendo um diáriozinho de bordo pra trazer conversar um pouco, algumas coisas porque eu tenho feito bastante vlog, eu tenho feito bastante vídeo, né, com a câmera traseira, de coisas do dia a dia. Eu não sei se vocês têm recebido, se você tá vendo esse vídeo e tu não viu os vlogs, porque eu botei musiquinhas nos vlogs, eu achei que elas eram sem direitos autorais, mas eu tô tomando o aviso de direito autoral. Não chega a ser nada negativo pra mim, tipo, eles não me ameaçaram de tirar o YouTube nem nada, porque não tá caracterizado como uma infração, né? Simplesmente a renda desse vídeo vai pro dono da música que eu botei. Eu achei que elas eram sem isso, até porque a música é meio nada a ver, assim. Mas por causa disso eles acabam tendo menos visualização, assim, menos alcance, né? Então vale dar uma olhada assim nos vídeos anteriores. E tenho feito pouco falando, explicando coisas assim. E aí eu vim trazer umas ideias assim sobre isso, porque eu tenho observado que essas coisas são multifatoriais, né? São os fatores psicossociais envolvidos aqui. E eu tenho percebido o australiano bem mais estressado do que ele era antigamente. Tudo bem, vamos, né, observando cientificamente, a gente tem que fazer as comparações. Primeira comparação é que efetivamente eu não estou morando na mesma cidade. Eu trabalhei em Brisbane várias vezes, eu convivi com as pessoas de Brisbane bastante, mas eu não morei em Brisbane, né? Então agora eu tô todo dia aqui convivendo com as pessoas de Brisbane. Mas eu não lembro de ter essa impressão quando eu tava indo e vindo de Gold pra Brisbane. E eu tenho notado isso. E uma das razões para isso, talvez, para os brasileiros até não chega a ser uma notícia que chega no Brasil, e até faz até sentido, porque o mesmo problema no Brasil ainda é mais sério, que é a questão do custo de vida. Assim, o custo de vida basal, assim, de quem... As coisas básicas do dia a dia, tipo moradia, alimentação, e sabe, pra quem tá, principalmente pra quem tá na base, assim, quem não ganha muito bem, praticamente dobrou o custo de vida desde 2019, quando eu cheguei aqui a primeira vez. E agora, tipo, o preço da comida, o preço do aluguel foi um troço que subiu muito. Como eu já tinha falado em vlogs anteriores, aqui o preço do aluguel subiu muito, porque durante a pandemia o governo australiano, para tentar fazer a economia girar, ele pegou e cometeu um erro, ou má intenção de alguém, não sei, que foi facilitar a venda de imóveis para investidores, para dar uma acelerada na economia. Só que o tiro no pé aconteceu por outro fator que eu tinha falado que é menos relevante, mas também faz importância, não estava se construindo tanto. Então mas a taxa de juros estava baixíssima durante a pandemia. Ela chegou a próxima de zero aqui. Então, muito investidor comprou imóveis. Investidores, né, que são pessoas com muito dinheiro de gente às vezes que nem mora aqui na Austrália, gente de fora. E as moradias disponíveis sendo construídas para os australianos dispararam de preço, né? E então, né, questão de oferta e demanda. E aí a galera ficou mais caro para quem tava querendo comprar. Então quem queria comprar deu uma segurada. Aí, com o fim da pandemia, veio a inflação. A inflação, ela tá acontecendo até nos países, né, os Estados Unidos, o Brasil foi galopante também. E aqui a inflação começou a disparar, e isso acabou fazendo com que o Banco Central australiano subisse o juro. O juro aqui tá 3,75, que é uma alta histórica desde os anos 90, não chega no valor tão alto assim, não passava dos 3%. Né, comparada com a do Brasil, que está, sei lá, em 13%, parece nada, mas cada economia funciona bem com aqueles valores que ela está acostumada, né, digamos assim. Então, pro mercado australiano isso foi um baque. Então, mais um motivo para quem estava pensando em comprar, dar uma segurada. Para onde essas pessoas foram? Essas pessoas que tem bastante dinheiro na mão, mas não querem comprar ainda porque acham que não é a hora, essas pessoas estão alugando. E aí o mercado de aluguel está com uma competição gigantesca e os preços de aluguéis simplesmente dobraram.
os aluguéis, né? E isso, junto com a inflação mundial, né? Pela alta do petróleo, crise dos, né? Guerra da Ucrânia, etc. Tudo subiu de preço, que leva a aumentar preços de coisas que aparentemente não tem nada a ver, tipo saúde, né? Plano de saúde, etc. Fez, né, a crise dos microchips, o carro aqui dobrou de preço. Eu acho que eu cheguei a falar disso. Se eu tivesse guardado o meu carro que eu vendi lá em 2020, o meu Kia Rio laranja maravilhoso que eu amava, se eu tivesse guardado ele num container, sabe, bem guardadinho, e eu chegasse aqui e vendesse ele, eu venderia ele pelo dobro do preço que eu vendi ele em 2020. Simplesmente assim. Então o mercado de usados e novos também, carro novo também tá muito mais caro que era. Eu não sei dizer se é o dobro, porque eu não lembro de cabeça todos os vários modelos de carro para dizer assim. Mas sim, por exemplo, eu me lembro que a picape mais barata que tinha aqui na Austrália era uma empresa chinesa, que era, se não me engano, era $29 mil a picape, a diesel, né? E agora ela tá $39 mil, né? Ela ainda é a mais barata, mas as marcas melhores, entre aspas, né, mais famosas, esse aumento foi maior ainda, foi ainda uma proporção ainda maior. Então, tudo isso fez a coisa acontecer. Que eu tava vendo a notícia ontem, que a quantidade de horas que os australianos estão trabalhando aumentou bastante. Quem assistiu meus vídeos antigos lembra que eu falei, eram poucos australianos que eu conhecia que trabalhavam mais de 30 horas. Era raríssimo um australiano trabalhando mais de 30 horas, porque uma renda boa, sem grandes, né, expectativas de ficar rico, né? Tem pessoas que não querem ficar rico, tem pessoas que só querem ter uma vida confortável. E é fácil ter uma vida confortável aqui, com um salário normal, né? Ainda mais, em 2019, tu podia ser lavador de copo, cara, que tu ia viver com muito conforto. E essa realidade já não é possível mais. Se eu ganhasse hoje o que eu ganhava em 2019, eu não conseguiria pagar as contas, eu não adquiriria absolutamente nada, minha vida seria uma merda aqui, bem diferente do que foi naquela época. Trabalhando pouco, eu viajava pra caramba, comprei notebook, câmera, troquei todas as minhas roupas que eu tinha quando eu mudei de volta pro Brasil, era da Austrália, sabe? Então, todas essas se eu ganhasse o que eu ganhava naquela época, eu não tinha nem chance, eu mal pagava aluguel com o que eu ganhava naquela época, né? Então, e essa pressão de ter que trabalhar mais horas pegou pesado nas costas dos australianos. Óbvio, para brasileiro parece piada. Brasileiro tá acostumado a trabalhar 40 horas ou mais, né? Então a gente já tem essa resistência, né, de horas de trabalho que a gente tá acostumado a sair 6 da manhã, voltar, chegar em casa às 7 da noite, pegar 2, 3 busão, esse tipo de rolê. E cara, tu te acostuma, eu falo de experiência própria. Quando eu fui trabalhar na prefeitura de Porto Alegre, antes eu trabalhava 40 horas em Canoas e eu chegava morto de cansado quando eu trabalhava 40 horas em Canoas. Eu dirigia 20, 25 minutos e achava uma merda. E aí eu fui trabalhar em Porto Alegre e, nossa, eu tava dirigindo no total, assim, quase 3 horas por dia e de volta, né? Para trabalhar em Porto Alegre, e a rotina lá era muito mais pesada, era muito mais cansativa que a de Canoas, por diferenças assim, né, de administração entre as duas cidades. Era muito mais puxado trabalhar em Porto Alegre do que Canoas, e eu me acostumei, né? Chegou um dia, assim, antes de eu sair da prefeitura de Porto Alegre, que eu estava trabalhando na coordenação, que eu era um dos primeiros a chegar, e eu saía depois da maioria dos professores, porque eu estava coordenando e tinha coisas que eu queria resolver, né? Ninguém me obrigava a ficar, mas a sensação de resolver, na necessidade de resolver elas, fazia eu ficar mais tarde. E, cara, eu me acostumei com isso. Eu não estava morrendo de cansado todos os dias, né? Ia na academia. Me lembro, teve uma época assim no verão que eu cheguei na academia 6 dias por semana, porque eu trabalhava de segunda a sábado. Imagina, nossa, se o australiano tivesse que trabalhar segunda a sábado, eles morriam, né? Só que, cara, o fato é uma coisa que eu sempre dizia para meus alunos: tu pode até discutir se aquele sentimento daquela pessoa, tu pode até pensar, ela tá exagerando, não é um problema real e tal, mas o fato é que o sentimento sempre é verdadeiro, né? Tipo, o menino mimado que tá chorando porque o pai dele cortou o videogame, ele é uma besteira, óbvio, pra ti que tá olhando, né? Mas pra esse menino, o sentimento é real, entendeu?
É isso que eu quero dizer. E o australiano, ele tá com esse sentimento de, tipo, ele não consegue pagar as contas com as horas que ele trabalhava antes, então ele tem que trabalhar mais, ele tem que passar mais horas dirigindo, ele tem que passar mais horas no trabalho, ele tem menos horas para dormir, menos horas para ter lazer, né? Então, eu percebo que o australiano tá mais estressado, principalmente no trânsito, assim. O australiano, eu sempre falava, nossa, o australiano dirige muito de boa e tal, e aqui ainda é mais fácil dirigir do que no Brasil, tá longe de ser tão problemático, mas eu vejo uma diferença, assim, a galera numa ânsia de chegar logo, sabe? É algo que mudou bastante, assim, de lá pra cá, nessa diferença, assim. E aí tu vê que naturalmente, assim, nas entrevistas de trabalho já se discute quantidade de horas, assim, bem mais altas do que era em 2019, 2020, né? Então foi uma mudança bem drástica na vida dos australianos e eles estão sofrendo com isso, né? A cabeça deles já não tá, eles não estavam acostumados com esse peso nas costas, né? Do preço do custo de vida ser o que é agora, né? O que não subiu consideravelmente de preço são as bugigangas, assim, aquelas coisas semi-consumíveis, assim, né? Não subiram tanto de preço, mas realmente, assim, comida fresca, fruta, vegetal, subiu bastante de preço. Então o supermercado se tornou muito mais caro, né? Em números, assim, tu gasta muito mais para comer bem aqui, né? Então ali na casa dos 30%, 50%, até mais, dependendo da tua alimentação. Então a galera tá se sentindo pressionada com isso, né? A gasolina aqui, ela sempre sofre variações aqui, o preço da gasolina varia com o preço do petróleo. Eu não sei como é que o sistema, eu só percebo isso pelas notícias. Eu vejo que o petróleo vai subir, a gasolina sobe na semana seguinte, ou na mesma semana, mas aqui a gasolina está girando entre 1,65 e 2 dólares o litro. É algo que é mais do que a variação que eu assisti em 2019 e 2020, que foi ali girava em torno de 1 dólar, 1 dólar e 30, 1 dólar e 40. Teve um pico ali por uma semana que chegou a 1,80, mas a maior parte do tempo era ali em torno de 1 dólar e pouquinho, né? Então o diesel aqui tá entre 1,80 e 2,10, né? Então o australiano tá sentindo essa pressão do custo de vida no bolso e na cabeça, né? E isso possivelmente explica a maneira como eles têm se comportado no dia a dia, no trânsito, né? Que é bem diferente do que eu estava acostumado quando eu estava aqui em 2019, 2020. Volta a interesse, se eu tô fazendo vários vlogzinhos mostrando as coisas aqui. Se tiver curiosidade, dá uma espiada ali clica aí, né, no botãozinho do meu canal e vê o que eu publiquei. E era isso, galera. Aproveitar que o sinal tá fechando pra apertar, porque não, Felipe Magalhães, eu não fico olhando pra câmera. Eu estou olhando pro trânsito. Aí eu liguei a câmera num sinal vermelho e agora eu vou desligar em outro sinal vermelho. Era isso, galera. Um abraço e falou!